Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais, a TV que a nossa gente vê. Esta é a temporada 2020 e no primeiro programa desta temporada nós vamos falar sobre espiritualidade e medicina. Comigo no estúdio está a doutora Acilina Barros, que é médica especializada em medicina integrativa. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Sou eu que agradeço, Ney, o convite, um prazer estar aqui conversando com você hoje. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Angeli Day, onde os anjos de Deus se encontram. Maxi Clean, o melhor atendimento para o seu bichinho de estimação. Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance. E Armazene Baggio, guarde o que você quiser aqui. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, espiritualidade e medicina. Comigo, no estúdio da TV Vila Velha, está a doutora Acilina Barros, que é médica especializada em medicina integrativa. Doutora, nós conversamos recentemente em outro veículo de comunicação, a Rádio CBN de Ponta Grossa, sobre esse mesmo tema. Eu resolvi trazer para a TV, são públicos diferentes. E o tema foi muito elogiado naquele dia. Várias pessoas ficaram muito curiosas sobre a forma como a gente acabou conduzindo a conversa naquela ocasião. E eu gostaria de trazer esse teor para o público da TV Vila Velha e para as pessoas que depois acompanham isso através do YouTube. Quando a gente fala de espiritualidade e medicina, a gente fala de campos distintos da ciência, porque o mundo espiritual e a ciência nem sempre andam de mãos dadas, né? Existe muita metáfora no campo religioso. E eu posso citar o livro do Gênesis, por exemplo, nesse caso específico. É claro que o mundo não foi feito em 7 dias, né, mas a metáfora prevalece como metáfora. E nós temos a ciência dizendo, por exemplo, nesse caso, que o mundo foi criado em 4,5 bilhões de anos. Uhum. E a medicina, ela teve, num determinado momento, que impor sua matriz científica para que os avanços acontecessem, né, apesar de algumas resistências dentro da igreja. E graças a Deus a medicina fez isso e teve avanços consideráveis. Só que ao mesmo tempo existe a necessidade de uma conexão entre médico, paciente e tratamento. E esse tratamento por vezes vai passar sim pelo lado espiritual. E nós temos inúmeros relatos de pessoas que melhoraram, eu posso dizer dessa forma, graças ao poder da fé. Uhum, gente que se trancou num hospital, por exemplo, sem perspectiva nenhuma, e de repente ficou bom, né? A pessoa ficou boa, sem nenhuma sequela. Pessoas que, sabendo que o seu diagnóstico era fatal, se trancaram com comédias num hotel, isso é um relato real, nos Estados Unidos, e o cidadão, depois de uma semana vendo comédias, ficou curado. Uhum. Né? Dizem que rir é o melhor remédio, nesse caso realmente funcionou. E existem uma série de tratamentos que não têm uma base científica comprovada, por exemplo, florais de Bach, né? Mas eles funcionam, e a medicina não sabe explicar direito por quê. Porque se você faz uma análise físico-química, é só água que tem ali dentro. Uhum. Né? Mas a energia da flor, de acordo com os especialistas em florais de Bach, se encontram ali as energias das flores específicas naquela receita. Então, muita coisa acaba acontecendo sem a devida explicação científica. Uhum. Para onde caminha a medicina e a espiritualidade, ou para onde caminham ambas neste começo de século? Pois olha, Ney, nesse momento, mais do que nunca, eu vejo que as pessoas estão entendendo que isso não tem mais como andar separado. Né? Principalmente porque as soluções encontradas somente na medicina convencional já não são o suficiente. A gente entende que existe muita coisa além do corpo físico e existe muita coisa além do que o convencional pode fazer. E as pessoas, por estarem se percebendo como um ser integral, não simplesmente como um corpo físico, mas um ser dotado de corpo, mente e espírito, tem sentido cada vez mais a necessidade de se aprofundar em assuntos que vão além do que os olhos físicos veem, né?
E acredito eu que somos seres espirituais passando por uma experiência humana, onde ciência e espiritualidade nada mais são do que diferentes faces da mesma moeda. E eu digo isso assim porque eu cresci numa família católica e essa parte espiritual sempre teve uma relevância assim, muito forte na minha vida. Mas em diversos momentos, assim, né, durante a minha infância, principalmente durante a minha adolescência e até há pouco tempo atrás, sempre houveram muitos questionamentos a respeito dessa questão da fé, do cultivo espiritual, religioso. E por obra do Deustino, eu costumo dizer, eu acabei entrando em contato com diferentes tipos de religião e diferentes formas de desenvolver a espiritualidade. E pude perceber nessas diferentes áreas, né, nessas diferentes maneiras de se relacionar com o eu superior, com o Criador, que sim, a ciência ela está intimamente ligada. Inclusive, foi quando eu fui estudar a parte científica que eu mais me aprofundei na minha espiritualidade. Hoje, a maneira como eu frequento a igreja, a maneira como eu me relaciono, né, com Deus e com o ser superior, né, com essa força que uns chamam de Deus, outros chamam de universo, outros chamam de força, né, independente de qual seja a denominação, eu digo que é se conectar à fonte, né? E essa conexão à fonte, ela é extremamente importante, porque eu acredito que nós somos filhos do Criador e, como tal, né, nós possuímos as mesmas características divinas. E o desenvolvimento dessa parte espiritual, através da religião, seja ela qual for, né, eu acredito que a melhor religião é aquela que mais te aproxima de Deus, que é puro amor, então é aquela que mais te aproxima dessa frequência do amor, é a melhor religião. Seja ela qual for, né? A maneira como você mais vai expressar isso, essa questão do amor na tua vida, é a melhor religião. E isso é certamente um fator importantíssimo nos processos de cura, porque a doença nada mais é do que um instrumento de evolução. A doença ela é um despertador. Essa concepção ela pode ser confusa para quem está nos assistindo agora. Mas vou me reportar de novo a conversa que nós tivemos na CBN. A senhora fez uma metáfora muito interessante com um episódio que aconteceu num mosteiro no Extremo Oriente. Talvez, usando aquela metáfora, as pessoas consigam entender essa história da dor como despertar. Por favor. Tá. Então, a história é o seguinte. No Oriente, eles têm muitas estátuas de Buda, que são aquelas estátuas gigantescas, de ouro, é um ouro e cheio de brilhantes, são estátuas valiosíssimas. E havia em um desses mosteiros no Oriente uma estátua gigante dessas, e os monges eles tinham o hábito de sentar ao redor dessa estátua para realizar as suas meditações. E isso ocorreu há milhares de anos atrás, e essa região ela começou a ser ameaçada por povos vizinhos. E diante dessas ameaças de guerra, os monges desse local, eles tomaram a iniciativa de cobrir toda essa estátua de Buda de concreto e fazer crescer uma vegetação, espinhos ao redor desse Buda, para que quando a guerra viesse, esse ouro não fosse saqueado. E assim eles fizeram. Então cobriram toda a estátua, a guerra veio, né, aconteceram, né, todas as coisas comuns a uma guerra. Depois de um tempo, as coisas esfriaram, eles voltaram para esse mosteiro, só que isso foi muito tempo depois. E estavam os monges lá, eles perpetuaram o hábito de meditar ao redor da estátua, que agora era uma estátua de concreto, e aquele conhecimento de que a estátua era de ouro, dourada,
ficou meio que no esquecimento, virou uma lenda. E estavam os monges sentados um belo dia meditando e aconteceu um terremoto. Você sabe que naquela região, em virtude do Círculo de Fogo, Exatamente. É muito comum o acontecimento de terremotos. E diante desse terremoto, craquelou um pedaço desse concreto e caiu no chão. E quando os monges viram aquilo, né, eles ficaram assim maravilhados, porque eles perceberam que aquela lenda era real. Nossa, o Buda é realmente dourado, ele é precioso, ele é valioso. Então, e eles começaram na busca incessante por recuperar o Buda na sua essência, o Buda precioso, valioso, dourado. E aí, né, veio o trabalho. Então, tiveram que retirar os espinhos, retirar o concreto. E, assim, como era uma estátua gigantesca e muitos anos tinham se passado, essa redescoberta do ser divino deu muito trabalho, porque enquanto eles tiravam os espinhos, eventualmente eles se machucavam, caía um pedaço de concreto no pé de eles tinham que fazer muita força. Então, não era um simples passe de mágica que tudo se resolvia, né? Eles precisaram trabalhar para recuperar essa essência. E essa é uma historinha que eu gosto muito de contar para os pacientes, porque eu enxergo que fica fácil visualizar o processo de cura dessa maneira. Nós somos filhos de Deus, pelo menos é isso que eu acredito. E como tal, nós possuímos a mesma característica divina. Nós não possuímos a mesma natureza divina. De uma roseira, não nascem lírios. De uma roseira, nascem rosas. Então, se nós somos filhos de Deus, nós possuímos essa natureza divina. E, portanto, né, nós somos seres preciosos e valiosíssimos. Só que o que acontece? Diante de diferentes ameaças da nossa vida, de diferentes guerras que a gente enfrenta, muitas vezes nós acabamos construindo esses muros de concreto, essas defesas ao nosso redor, né? Esses espinhos que impedem com que a gente veja e reconheça a nossa real natureza. E muitas vezes precisa acontecer um terremoto na nossa vida, que às vezes é a doença, às vezes é uma separação, às vezes é uma catástrofe, né? Às vezes precisa acontecer um problema grande para que a gente se despedace, caia um pedaço desse nosso concreto, dessa nossa armadura, e que a gente, peraí, eu não tenho toda essa proteção em volta de mim, eu não preciso de toda essa defesa. Eu sou esse ser divino. E a doença nada mais é do que esse instrumento de evolução, porque ela é o despertador. Não, peraí. Que auxilia as pessoas a recuperarem a sua essência. E olhar as coisas por essa perspectiva torna tudo tão mais fácil. Não é que você vá do dia para a noite recuperar a essência por completo, mas você sabe qual é o objetivo final e você sabe qual é o resultado final, que é a recuperação desse ser divino. Então, isso eu acho que nos fortalece muito, nos fortalece e nos dá o conhecimento, a resiliência necessária para enfrentar os desafios dessa recuperação, dessa restauração, e torna tudo muito melhor, porque você, independente do que está acontecendo, você sabe qual vai ser o resultado final. Então, eu acho que é extremamente as pessoas terem essa noção é muito bom para o processo de tratamento, para o processo de restabelecimento. Sabe, é comovente ouvir esse tipo de relato, porque, infelizmente, em alguns casos, o desenlace é a morte. Tá? Então, quando você se prepara para literalmente voltar para o Criador, fica mais fácil. Uhum. Né? Pelo menos para quem está indo. Uhum.
E lógico que às vezes você tem medo disso, né? E se você tem fé, o medo diminui, podemos colocar dessa forma. Sim. Né? Eu vou aproveitar, já que a gente está nesse ponto do programa, tá? E médica, estudou nos Estados Unidos, a medicina integrativa, um conceito diferente, que une elementos diferenciados, mas já que a gente acabou de falar de espiritualidade, porque a história do Buda acaba reportando a isso, né? Como médica e como cientista, a senhora também acabou desenvolvendo uma técnica diferente, que não tem nada a ver com medicina, mas que ajuda no processo de autocura, que é a metodologia de 9 meses com Maria. Né? O que foi isso, o que é isso, e como vem sendo trabalhado com as pessoas? São áudios, são vídeos? Na verdade, os 9 meses com Maria, foi um projeto que acabou acontecendo no ano passado. Foi um projeto baseado no livro do padre Luiz Erlim, onde eu sou extremamente grata, né, ao padre por ter proporcionado por ter escrito esse livro e por ter me fornecido os insights para realizar esse projeto. Então, esse projeto foi algo que eu acabava compartilhando as mensagens do livro, né? É um livro que está disponível na internet também. Várias pessoas ou adquiriam o livro físico ou acompanhavam pelo livro que é disponível em PDF. E me serviu de inspiração porque, ao meditar sobre era como se fosse um diário de Nossa Senhora. Então, onde ela relatava todas as coisas que ela passou durante a gestação do Cristo. E inspirado, né, a cada história, a cada relato que ela fazia de situações cotidianas que ela passava, eu acabava gravando uma mensagem. Eu primeiramente escrevi e depois gravava essas mensagens em forma de áudio e acabei compartilhando isso com as pessoas. E juntamente aos conceitos espirituais, eu buscava associar os conceitos da medicina integrativa, né? Sempre trazendo isso no processo, porque eu acho que faz parte do processo de cura. E já associava conceitos de mindfulness, que é a atenção plena, conceitos de respiração, exercícios de respiração, que são os pranayamas. Isso vem de um conceito mais associado à medicina indiana, de meditação. Então eu fazia práticas meditativas guiadas e também, como se fosse, estimulava durante diferentes partes do projeto diferentes atitudes das pessoas. Então, por exemplo, teve um desafio do perdão, onde por 21 dias a gente se dedicava a perdoar as pessoas que nos tinham nos ferido de alguma forma. Aí teve o desafio das bênçãos, onde a gente escolhia abençoar tudo aquilo que nos fazia mal, ao invés de criar uma repúdia e uma resistência. Você optava por lidar com aquilo de uma forma diferente e optava por abençoar toda essa situação que antes te prejudicava. E entre outros, né, o desafio da gratidão, que foi o desafio final. Então, foram diferentes elementos, né, que moldam o ser, que acabam moldando o ser, que eu fui incluindo nesse projeto. Foi uma gestação de 9 meses, ele tinha 2 objetivos principais. Então, o primeiro objetivo era gestar o Cristo em nós. Então, gestar a consciência crística em nós. Eu vejo muito a figura do nosso Mestre Jesus como um exemplo de ser humano, né? O exemplo vivo de Deus na Terra. Como um filho de Deus age na Terra, foi o exemplo de Jesus. E ele nada mais foi do que a manifestação de carne e osso da consciência crística, né? Do Cristo. E inspirado no Mestre, eu humildemente, né, o que eu preciso mudar em mim para permitir o
o nascimento dessa consciência, o nascimento dessa frequência de amor, dessa atitude de amor dentro de mim. E buscava estimular isso também nas outras pessoas, porque eu acredito que somos todos filhos de Deus, possuímos todos essa mesma essência e isso só precisava ser relembrado, e só precisa ser relembrado. Então esse era o objetivo número 1. E o objetivo número 2 era que nós nos colocássemos no ventre da Mãe Divina, no ventre de Maria, para que nós também fôssemos gestados, juntamente, assim como ela gestava o seu filho Jesus, para que nós fôssemos gestados no ventre de Maria. Principalmente porque, né, Jesus, quando estava na cruz, prestes a morrer, ele virou para os seus discípulos e disse, eis aí a sua mãe. Ele apontou para Maria e disse, eis aí a sua mãe. Então, e nós, ao nos colocarmos no ventre da Mãe Divina, nós nos aproximamos desse ser divino, que foi essa mulher capaz de gerar o Cristo dentro de si, e humildemente vamos nos lapidando como uma forma, como uma ferramenta de retornarmos também à nossa essência. Eu enxergo o projeto como um instrumento, uma ferramenta que auxilia nesse processo de retirada do concreto de cima de nós. É por isso que eu fiz a menção já nesse processo. O tema do programa é medicina e espiritualidade, mas não tem como falar de medicina, já em função da temática do programa, sem falar de espiritualidade. Né? E eu já mencionei esse projeto agora, justamente por conta da iniciativa de uma médica, né, ou seja, alguém ligado ao campo da ciência, ter uma atitude corajosa suficiente para fazer algo dessa envergadura. O projeto como um todo durou 9 meses, dura 9 meses, não? Sim, foi do dia 25 de março até o dia 25 de dezembro. Fantástico. E até por falar nisso, já aproveitando, uma nova gestação está prestes a acontecer, que vai iniciar no dia 25 de março, então em alguns dias, dentro de alguns dias, a gente vai começar novamente esse projeto. Eu até me perguntei, assim, né, refletindo sobre tudo isso, foi realmente uma trajetória, foi um filho que foi gerado dentro de mim, né, porque foram 9 meses ininterruptos escrevendo todos os dias, gravando os áudios e até pensando, assim, né, refletindo sobre o projeto, mas será que eu deveria continuar isso? Já não era para o Cristo ter nascido? Né? Teoricamente, se eu propus essa gestação de 9 meses, o Cristo já nasceu, por que eu tenho que continuar esse projeto? E aí a resposta que eu tive durante uma meditação foi que nós nascemos todos os dias novas pessoas. A cada dia que a gente acorda, a gente nasce novamente. E juntamente com esse nosso nascimento, o Cristo precisa nascer em nós diariamente. Então, apesar do Cristo ter nascido, né, em mim, dia 25 de dezembro, ele precisa continuar nascendo em nós todos os dias. E foi essa a resposta que tive, que me motivou a dar continuidade nesse projeto. E quem quiser participar do projeto faz como? Então, eu estou remodelando agora quais vão ser os modos, como isso vai ser transmitido. Inicialmente, no ano passado, foi através do WhatsApp, mas acabou tomando uma proporção tão grande que fugiu um pouco do meu controle. Foram mais de 2.000 pessoas que acabaram participando. Então, eu acredito que... E o formato acabou se tornando uma forma de um podcast. Então, eu acredito que isso vai ser também via redes sociais. Eu compartilho alguns insights no meu Instagram, que é Dr. Acilina. Com Y, Acilina com Y? Acilina com Y, até, não sei se... Depois eu passo as informações bem certinho. E é Dr. Acylina. No meu Instagram, no meu Facebook, eu compartilho também algumas coisas.
A intenção é fazer isso através do Telegram esse ano. Aí estou ainda vendo, estudando, provavelmente alguns outros meios onde eu vou poder compartilhar justamente os áudios só na forma de podcast ou no Spotify. Estou arquitetando, vendo como que isso vai funcionar da melhor maneira. Mas daí no seu perfil no Instagram, doutora Celina, você Tem vai todas fornecer as informações. Isso. Perfeito. Nós vamos agora para um breve intervalo. Voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Angeli Day, onde os anjos de Deus se encontram. Maxi Clean, o melhor atendimento para o seu bichinho de estimação. Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance. E Armazene Baggio, guarde o que você quiser aqui. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, espiritualidade e medicina. Comigo no estúdio está a doutora Celina Barros, médica especializada em medicina integrativa. Doutora, no bloco anterior, a gente falou sobre a espiritualidade, né, mais do que sobre medicina. E eu falei sobre medicina integrativa, mas eu acho que é interessante recapitular, embora a gente já tenha feito entrevista sobre esse assunto, o que é a medicina integrativa. Se a senhora puder esclarecer o público, a senhora tem uma formação em clínica médica como um todo. É isso, né? Sim, sim. Então eu gostaria que a senhora explicasse para o público de casa o que é medicina integrativa, por favor. Então, a minha formação, ela é inicialmente em medicina convencional. Acabei fazendo residência aqui na Santa Casa de Ponta Grossa, em clínica médica, que foi uma experiência incrível. E, posteriormente, acabei indo para os Estados Unidos, onde tive essa formação em medicina integrativa e em alguns outros lugares do mundo, onde eu fui agregando alguns outros conceitos e outras ferramentas que pudessem auxiliar no processo de cura. A medicina integrativa, ela nada mais é do que uma combinação entre os conceitos da medicina convencional e práticas que antes eram ditas alternativas. Hoje, essas alternativas têm embasamento científico e a gente entende que são alternativas dentro da medicina, que são ferramentas importantíssimas por visualizarem o organismo, né, o ser humano como um todo, como um ser dotado de corpo, mente e espírito. Portanto, essas ferramentas, elas contribuem de diferentes maneiras para facilitar o processo de cura. Eu costumo dizer que toda cura, ela é uma autocura, mas em algumas circunstâncias a gente precisa de ferramentas extras. Então, às vezes você precisa de um medicamento, às vezes você precisa de um antibiótico, às vezes você precisa de uma cirurgia, né? Mas ela é uma autocura porque o nosso corpo, ele possui a capacidade de autorregeneração. Quando você faz um corte na tua mão, né, dá 3 semanas depois, o que acontece? Você cicatriza, né? Só que precisam haver algumas circunstâncias, algumas situações precisam estar presentes para que essa autocura aconteça. São 5 as principais. Então, primeiramente, você precisa retirar o estímulo agressor. Se você continuar com a faca aqui, não vai cicatrizar nunca, né? Então, segundo, você precisa limpar essa região. Se a tua mão estiver contaminada, né, se você tiver intoxicações, às vezes essas intoxicações visíveis, né, a sujeira é visível, às vezes ela é invisível, às vezes o corpo está intoxicado por outras maneiras, né, digamos, é uma intoxicação não aparente, que vai ser detectada através de exames, de outros métodos. Então, você precisa ter um ambiente limpo. Terceiro aspecto, você precisa estar bem nutrido. Você precisa da matéria-prima para que o teu corpo se reconstrua. Quarto aspecto seria modular o sistema de estresse do nosso corpo. A nossa resposta de estresse, que é o nosso sistema nervoso, o controle entre o simpático e o parasimpático. Porque o nosso sistema imunológico, ele atua de maneira ótima quando o nosso sistema imunológico, o nosso sistema nervoso parasimpático, ele está em ação. Por isso, por exemplo, que o sono é tão importante.
porque é um dos momentos onde o nosso sistema nervoso parasimpático pode atuar. E o quinto elemento seria a remodelação de crenças limitantes, porque a maneira como nós pensamos, o que nós acreditamos, também molda a nossa realidade. Então, a partir do momento em que você consegue identificar no paciente o que precisa ser adereçado, né, quais são os fatores que precisam estar presentes para facilitar esse processo de autocura, você consegue guiar o paciente e auxiliar ele, porque na medicina integrativa, nessa visão onde a gente enxerga o paciente como um todo, a gente forma uma parceria com o paciente. Então, não é o médico que cura, não é o remédio que cura, né? A cura ela vem com o aprendizado. Já que a doença ela é um instrumento de evolução e um despertador, algo que vai te estimular ou a mudar a tua rotina, ou ela vai fazer com que você crie novos hábitos, ou vai fazer você repensar algumas atitudes, ou vai te aproximar de algum familiar, né? A doença ela sempre vai trazer alguma coisa de bom. E a partir do momento, ela traz um aprendizado. E a partir do momento que você se dispõe a aprender com o que a doença tem para te ensinar, a cura pode se concretizar. Bem, esse conceito ele vem sendo usado em diferentes ramos da medicina. Esse processo de você utilizar outros conhecimentos é uma coisa que a medicina ocidental vem fazendo já há algum tempo. Eu vou citar a acupuntura, né? No começo, os médicos do Ocidente davam risada. Hoje, ninguém mais ri. Né? A acupuntura, ela mexe com centros de energia. Né? Talvez falte uma explicação mais adequada sobre como isso funciona, mas o fato é que funciona. Né? Mas eu vou ser um pouco mais radical. Né? As pessoas confundem fitoterapia com homeopatia. Fitoterapia, ou seja, é o chá que a gente está acostumado a beber em casa, o chá de erva doce e tal. Os remédios homeopáticos, assim como os florais de Bach, passam por um processo quase místico, disse quase, né? Onde você coloca a planta com a água no sol e a energia, através do sol, passa da planta para a água. Aqui eu estou simplificando de maneira muito grosseira, é claro. Né? Então, se você faz uma análise físico-química, como eu mencionei no bloco anterior, em relação aos florais de Bach, você só tem água ali dentro. Mas aquela água funciona. Né? Como funciona? Dizem os especialistas em florais de Bach, eu já entrevistei um aqui, entrevista excelente, inclusive, com Jamil Salum Júnior. Né? E o Jamil disse que existe um espectro não visível ou não detectado ainda pela ciência. Né? E dentro da medicina integrativa, pelo que eu posso entender, esses elementos, essas ferramentas são utilizadas também sem descartar a ciência médica convencional. É isso? Exatamente, exatamente. Na medicina integrativa, ao reconhecer o corpo, né, como matéria, nada mais é do que energia condensada, então a gente entende que diferentes elementos, modificadores de frequência, modificadores de energia, podem atuar no processo de cura. Por exemplo, som, música, cheiro, né? São diferentes tipos de vibração que alteram a nossa frequência, né? Os pensamentos, isso, assim, o pensamento muda a tua frequência? Sim, né? Mas quando você se sente feliz, você se sente de uma maneira, o teu corpo funciona de uma maneira. Quando você se sente triste, o teu corpo funciona de outra maneira. Tem várias pessoas, vários pacientes, por exemplo, que acabam relatando que diante de uma situação de estresse muito grande ou uma tristeza muito grande, eles vêm a adoecer. Por que isso acontece? Porque o corpo entra em desarmonia, né? A frequência, isso aqui, que nada mais é do que energia condensada, que possui uma frequência, ele passa a vibrar de uma maneira desequilibrada. E essas diferentes ferramentas auxiliam no processo de harmonização. Num corpo saudável não tem espaço para a doença. Num corpo em harmonia, a doença não consegue chegar. E essa é a importância, né, principalmente da questão
espiritual, porque o espiritual, as práticas espirituais, elas fortalecem muito e favorecem esse ambiente de harmonia, né? Você coloca o indivíduo vibrando em uma frequência onde você deixa o indivíduo em paz. E quando você está em paz, o sistema nervoso parasimpático atua. Ou seja, você está permitindo com que a real natureza, o teu próprio mecanismo de autorregulação possa funcionar. Ou seja, você abre caminho para que o organismo busque a cura. Exatamente. É uma teoria interessante. Como que os seus colegas médicos dentro da medicina convencional estão lidando com esse tipo de informação? Vamos colocar dessa forma. Pois olha, infelizmente, por conta do desconhecimento e porque isso ainda não é algo que vem sendo ensinado nas faculdades de medicina, o que já está mudando. Eu tenho alguns primos que estão cursando medicina nesse exato momento e eles têm relatado uma maior abertura. Já tem uma liga acadêmica, por exemplo, de medicina integrativa na PUC, né, na Universidade Católica de Curitiba. Então, o crescente interesse das pessoas, da população e até mesmo dos estudantes por essas outras alternativas dentro da medicina tem feito com que isso cresça cada vez mais. Eu acredito que as pessoas, né, que acabam criticando isso, criticam por um desconhecimento ou por não terem tido acesso a essas informações ainda. Então, ou porque nunca experimentaram. E a partir do momento que você experimenta, e daí algumas pessoas até vêm para mim assim, mas eu não vou consultar porque, ou o meu pai, o fulano, não adianta ele consultar com você porque ele não acredita nessas coisas. Nem tudo o antibiótico, nem sempre você precisa acreditar no antibiótico para ele funcionar. Então, é óbvio que a crença do paciente e a entrega do paciente no processo de cura, ela é super importante para o resultado final. Mas tem muita coisa que você consegue um resultado mesmo sem o paciente estar ciente. Foi o caso, por exemplo, daqueles pacientes da UTI que eu relatei na entrevista da CBN, que receberam energizações e melhoraram. O Reiki, por exemplo, né, que é uma prática de energização através das mãos, é algo que vem sendo amplamente estudado em grandes universidades, né? Existem centros na USP, em São Paulo, que têm estimulado a prática não só a prática, mas estudos com pacientes, né? Utilizando essas técnicas e associando isso nos processos de cura. Então, eu acredito que isso vem ganhando um espaço cada vez maior e eu, assim, sempre encorajo os meus colegas a buscarem esse tipo de informação, não somente os colegas médicos, mas dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, outros profissionais de saúde que, ao terem essa visão integrada do corpo, podem associar diferentes ferramentas à sua própria prática. E até é engraçado porque algumas pessoas acham que isso precisa ser excludente, que você precisa ser ou na medicina convencional ou na integrativa. Mas isso não é verdade. E um exemplo disso é o meu próprio pai, que é otorrino, e hoje ele pratica otorrinolaringologia de uma maneira integrativa. Então ele diz que ele é otorrino integrativo, onde ele acabou associando todos esses conceitos. Eu fui arrastando ele, ele fez alguns cursos que eu realizei, ele por conta encontrou um curso nos Estados Unidos também que mexia com essa parte de frequência, foi atrás, o que me deixou extremamente feliz, porque ele percebeu como isso é importante, como isso atua nos processos de restabelecimento do paciente e foi associando isso na sua prática. Então, eu sou uma forte encorajadora de todos os meus colegas quando eu encontro os meus colegas de turma,
né, ou com outros médicos, eu incentivo muitos deles, não, faça um curso, né, não tem, hoje tem especializações de medicina integrativa, existem vários outros cursos que os profissionais podem fazer para integrar essas ferramentas. Quando a gente fala em ferramentas, a gente fala em, como eu posso dizer, aspectos de outros tipos de saber que, com ou sem comprovação científica, funcionam. Uhum. Né? E a gente já mencionou isso alguns minutos atrás. Recentemente, a senhora esteve na Índia. Uhum. Por exemplo, da Índia, que tipo de ferramenta a senhora pôde trazer que pode ser aplicado, ferramentas de cunho espiritual, por exemplo, que podem ser aplicadas dentro da medicina convencional? Pois olha, não somente de cunho espiritual, mas de cunho físico e científico também, eu diria. Eu sou extremamente apaixonada pela Índia de longa data, pela cultura, pela maneira como eles lidam com as situações, da maneira como eles passam por diferentes processos da vida e diferentes aprendizados, tanto a questão do Ayurveda, quanto a questão da yoga, as práticas meditativas, as práticas de mindfulness e principalmente essa parte da yoga, da meditação e do mindfulness, né, que é a atenção plena, a prática da atenção plena, foram as ferramentas que eu fui focada em buscar nessa minha viagem. Então, tive aula com mestres assim incríveis e que vão aprofundando e que vão esmiuçando a maneira como esse conhecimento tão simples e milenar, né, pode auxiliar nos processos de cura. São práticas assim que empoderam o paciente, porque ele faz sozinho, né? Você ensina, ou ele pode, obviamente, ter uma prática de yoga guiada através de um professor, mas que você pode ir também trabalhando sozinho as práticas de yoga, as práticas de meditação, até mesmo os pranayamas, que são os exercícios respiratórios, que possuem um poder gigantesco de modificar a nossa frequência. Até a respiração é uma das ferramentas que eu digo que é um dos melhores e dos mais subutilizados instrumentos de cura. A nossa respiração cura muito mais do que a gente imagina. Só que, pelo menos, né, a minha formação, até o que eu tive na medicina convencional, a gente considerava a respiração como um aspecto fisiológico normal e nunca se atentava a isso como um instrumento de cura. E hoje é uma das ferramentas que eu mais utilizo no meu consultório. Essa parte da atenção plena, essa parte do mindfulness, essa parte do... Ou seja, deixar ir. E é um dos conceitos que eu mais gosto porque ela une bem as questões de ciência e espiritualidade. Por exemplo, cada vez que a gente respira, a nossa respiração, ela naturalmente produz um mantra. Um mantra nada mais é do que um som, uma frequência, que possui uma determinada vibração. E é algo que você emana ao universo. A gente sabe, pela terceira lei de Newton, tudo que vai, volta. A partir do mantra que você emana, você recebe uma energia de volta. A nossa respiração, quando a gente respira e faz essa atitude com uma atenção plena, isso tem um impacto gigantesco na nossa saúde. Por ativar o nosso sistema nervoso parasimpático, por trazer a nossa atenção para o momento presente, que é a única coisa que existe, e por nos permitir estar presente. Ela modela a maneira como a gente lida com as nossas emoções. E lidar com as nossas emoções é uma peça-chave no processo de cura.
Muito obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje é espiritualidade e medicina. Comigo no estúdio, a doutora Acilina Barros, que é médica especializada em medicina integrativa. Doutora, obrigado pela sua participação hoje aqui. Uma última pergunta. A gente fala de autocura, né? A gente fala de espiritualidade, mas também fala de medicina. O perdão, se perdoar, perdoar os outros, literalmente ajuda nesse processo de cura? O perdão é extremamente importante e fundamental no processo de cura. O perdão, ele nos traz a paz que a gente precisa para o nosso sistema imunológico funcionar. Sem perdão, você pode melhorar o sintoma, mas a cura de verdade, ela precisa englobar o processo do perdão. Perdoar é um ato de inteligência. Não perdoa porque é bonzinho. As pessoas perdoam porque elas são inteligentes. Então, se puder, né, tá nos momentos finais, se você está passando por qualquer processo de adoecimento, de restabelecimento, de cura, procure perdoar a tudo e a todos, né, principalmente a você mesmo, porque não existe cura sem perdão. Doutora Acilina Barros, obrigado pela sua participação hoje aqui. A senhora vai fazer uma palestra sobre medicina integrativa no dia 30 de março, é isso? Isso, no dia 30 de março, no grande auditório da reitoria da UEPG. Vai ser uma palestra às 14h e será aberto ao público. Quem quiser saber mais sobre o tema, eu vou ficar muito feliz em poder explicar e trazer mais informações. Novamente, muito obrigado. O programa Opinião fica por aqui. Um grande abraço. Até o próximo fim de semana.